Malice at the Palace era o nome de um filme dos Três Patetas e foi assim apelidado um jogo nada engraçado da NBA. A liga já teve algumas brigas em sua história, algumas não, várias, mas apenas uma delas foi entre jogadores e torcedores. O Radar Bandeja de hoje te conta uma das maiores tretas da história do esporte. Mais de 25 anos atrás, o cenário parecia montado. De um lado, o então campeão Detroit Pistons, de Ben Wallace e Chauncey Billups. Do outro, o Indiana Pacers, engasgado com a derrota para o próprio Pistons na final anterior do leste. Na época, com 2 semanas de liga, os Pacers tinham o melhor retrospecto da NBA, e a jovem equipe liderada por Jermaine O'Neal e Stephen Jackson foi até Detroit para mostrar que o leste tinha um novo dono. E foi um jogo pegado, físico, como era característica dos dois times. Os Pacers tinham boa vantagem conforme o duelo ia se encaminhando para o fim. Mas apesar da diferença no placar, os ânimos em quadra estavam acirrados, com faltas duras de ambos os lados. Até que, faltando 45 segundos e com Indiana 15 pontos à frente, um lance mudou a história das duas franquias e da NBA para sempre. Ben Wallace sobe para uma enterrada até que tranquila e sofre falta dura de Artest. O pivô de Detroit revida com um empurrão e o tempo fecha. Troca de xingamentos dos dois lados, ameaça de briga e todas as características de uma confusão generalizada. Enquanto tudo isso acontecia, Artest estava deitado na bancada da arbitragem. Ele parecia despreocupado, até o momento em que um copo de cerveja voa da arquibancada direto no seu peito. Ele não pensa 2 vezes. Pula as cadeiras e vai em direção ao torcedor rival, começando a distribuir socos. Jackson vai logo atrás para ajudar o companheiro, que está sendo agredido pelos outros torcedores. Alguns mais acalorados e membros da comissão técnica também se misturam à torcida para tentar apartar a treta. Depois de um tempo, os jogadores são levados de volta para a quadra. Mas a confusão não termina aí. Alguns torcedores tentam partir para a briga com os atletas do Indiana. O'Neal acerta um soco em um deles, e se não fosse por um escorregão, teria nocauteado o outro. Parecia que eram 22 pessoas lutando contra 20 mil. Foi o momento mais assustador da minha vida, disse Mike Brown, que era assistente do Indiana na época. Jogadores e comissão dos Pacers sabiam que tinham que deixar a quadra rapidamente. Enquanto uns saíam por vontade própria e outros eram praticamente arrastados para o vestiário, os torcedores lançavam de tudo em direção a eles. Bebidas, pipoca, pilhas e até mesmo uma cadeira que quase acertou Jermaine O'Neal. Nem no vestiário a situação do Indiana sossegou. A polícia, que só foi aparecer em peso no ginásio depois da treta, queria prender Artest, O'Neal e Mike Brown. Os Pacers ficaram revoltados e disseram que ninguém sairia dali. Naquela hora, Artest já havia sido até levado para o ônibus. Os jogadores reclamavam, afinal, nenhum torcedor que participou da confusão tinha sido preso. No final das contas, a polícia achou mais prudente não deter ninguém e analisar depois as imagens da televisão. Quando os ânimos se acalmaram, Artest olhou para Jackson e perguntou: "Jack, você acha que nós vamos ter problemas?" E Jackson respondeu: "A gente vai ter sorte se ainda tiver um emprego." Jackson estava certo. A punição de David Stern, então comissário da NBA, foi exemplar. No total, 9 jogadores das duas equipes foram suspensos, com uma multa que chegou a quase 10 milhões de dólares em salários. Artest pegou o gancho por toda a temporada e perdeu cerca de 5 milhões de dólares. A punição de 86 jogos para Artest foi a maior da história da NBA para um caso que não envolveu drogas. O momento em que ele subiu para a arquibancada marcou o início do fim de um promissor time dos Pacers. Naquele ano, sem Artest, Indiana voltou a perder para o Detroit nos playoffs, e no início da temporada seguinte, o ala pediu para ser transferido. A franquia eventualmente também trocou O'Neal, Jackson e Tinsley nos anos seguintes, desmanchando a equipe. No fim, não era mais sobre basquete, parecia que a cidade estava dividida. Tinha gente que estava do nosso lado e gente que não estava, disse Jermaine O'Neal anos depois. E do lado do Detroit, bom, não dá pra dizer que o resultado da briga foi tão ruim assim. A maior punição foi pro Ben Wallace, por 6 jogos, e ainda viu o seu maior rival da época se desintegrar em um pulo. Numa liga tão organizada que passa a sensação de perfeição, fica inimaginável uma situação em que torcedor se envolve em briga com um jogador em quadra.
Gostou da história? Que outros conteúdos você quer ver aqui no Bandeja? Se inscreva e até o próximo episódio.